Olha, além de ser especialista em TCC idade, né, regular, eu também sou especialista de infância e adolescência, e uma coisa que eu recebia muito no consultório eram crianças que tinham 10 anos, 11 anos, e os pais davam banho e dormiam com os pais, e não se conversava com essas crianças sobre a questão das partes íntimas, de abuso, de uma série de coisas, né? E eu até, em função disso, acabei, tá aqui do meu lado, vou até mostrar, desenvolvendo pela Sinopsis esse livrinho, que é um livrinho de prevenção de abuso, né? É um livro que fala sobre o desenvolvimento de autonomia e ele entra na questão da prevenção do abuso, no sentido de mostrar o que é abuso, falar sobre as partes íntimas, o que não está adequado, o que está, justamente porque ao conversar com as famílias, eu verificava a dificuldade que as famílias tinham de conversar sobre o tema. Então, eu imagino, né, Priscila, eu, no caso, tenho consultório, tenho clínica particular, né? Mas como é difícil falar sobre esse tema, como as pessoas têm vergonha de tocar nesses assuntos, e o quanto a gente poderia prevenir situações importantes se fosse conversado mais sobre isso. E até eu brinquei um dia, até fiz um vídeo, assisti uma cena lá de uma novela, me impactou e eu quis fazer um vídeo. E eu conto assim, né? Meus pais nunca conversaram comigo sobre isso, mas o nojo me protegeu de sofrer abuso na infância. Eu tinha um vizinho que era pedófilo, a gente não sabia, ninguém falava sobre isso. Então, às vezes, aquela criança está ali no meio, numa situação de vulnerabilidade, sem saber. Eu tive a sorte da emoção, nojo, me proteger de passar por uma situação dessas. E quantas famílias e quantas crianças que estão em situação de vulnerabilidade acabam passando por isso, né? Então, esse trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso, né, Priscila? E eu agradeço muito a Luísa, assim, porque ela participou de mais capítulos aí, porque a Luísa é uma grande pesquisadora. Eu quis muito que ela pudesse estar com a gente e ela topou todos os convites que eu fiz, então eu estou muito grata mesmo. Acho que é teu trabalho, assim, do teu doutorado, é um trabalho lindíssimo. Eu acho que a gente precisa pesquisar mais e mais, porque os relatos, o número de pessoas que sofrem violência não são relatados o suficiente. Muita gente não denuncia, né? Então é um trabalho lindíssimo. Parabéns. Imagina, eu que agradeço, Cristiane. E assim, rapidamente, só para complementar, eu acho que tu traz um ponto muito importante, né? Que é o que tu observa no contexto clínico, a intervenção que nós propusemos aconteceu em moldes um pouquinho diferentes, né? Mas essa questão que tu descreve sobre a dificuldade de abordar algumas temáticas, as resistências iniciais de alguns pais, né, para entrar nessas discussões, é algo que a gente observou também e tentou com cautela, né, com responsabilidade, permitir que eles se sentissem à vontade, né, para abordar alguns temas. O programa ACT, que é o que a gente implementou, tem como um dos focos a prevenção, mas a gente acaba trabalhando outras temáticas relevantes em termos dos cuidados, e eu acho que isso acaba também fazendo com que eles se sintam um pouco mais à vontade para que em algum dos encontros esse tema da violência seja abordado mais diretamente, assim, né? Acho que é essencial. As crianças hoje muitas delas têm acesso a dispositivos eletrônicos que permitem, né, que entrem em contato com uma série de informação, mas a informação por si só não é suficiente, é necessário diálogo, orientação, compreensão, e isso eu acho que as famílias, as escolas, né, têm o dever de oferecer. Muito obrigada pela oportunidade. Priscila, antes de você sair, já agradecendo a tua participação, agradecendo a tua participação na obra, no livro, espero que a gente possa continuar essa parceria em outros materiais, em outros livros que a gente vem editar, inclusive até sobre o próprio tema, que eu acho que esse tema vai render, acho que esse livro vai render outras publicações, porque o tema é extenso, é longo, esse livro está tocando em temas polêmicos. Eu acho que a gente tem que cutucar onça com a vara curta para a coisa, né, para coisa de fato aparecer, tá? Mas vocês abordaram agora uma questão de como abordar a questão da prevenção com os pais. Vocês mencionaram aí.
nosso público é eclético, né? Aliás, quem está nos assistindo já curte esse canal do YouTube, já se inscreve no nosso Instagram, você está vendo pelo Instagram, compartilha o link e já habilita o sininho para poder sairmos da bolha aqui. Mas pensando em que está nos assistindo aqui agora, que, né, vai ter pai, vai ter estudante, vai ter profissional, né? Como pode ser abordado esse tema da prevenção de abuso com os pais de maneira assertiva e que não assuste, porque o assunto assusta. Vocês acabaram de falar um assunto que, entendeu? Dá uma dica. Se vocês tivessem que dar uma dica para quem está nos assistindo aí, para algum colega de vocês que está ali atendendo esse tipo de demanda, que dica que a gente poderia deixar assim, de prático para eles, para tocar no assunto sem que a pessoa saia correndo. Cristiane, quer iniciar ou posso... Olha, pode falar. Eu já fiz aqui um merchan que ele traz. Deixa eu até mostrar aqui, porque ele é tão... Os pais não... Eles perdem o medo, né? Olha aqui. Tem as partes íntimas, a Luz talvez não... Né? Tem as partes íntimas mostrando e dizendo assim, né? O quanto a gente tem que proteger as nossas partes íntimas com a roupa, né? Trazendo assim de um jeito... mais leve, assim, né? Eu gosto muito de falar sobre o tema, e quando eu atendo pacientes na adolescência também eu converso sobre a masturbação, sobre questões da sexualidade, são coisas que essas conversas não acontecem nas casas, então eu acho que a gente precisa fomentar mais isso, né? Então eu procuro trazer sempre de um jeito muito leve, mas traz aí, acho que até em função da tua pesquisa, acho que é interessante tu trazer o programa. Bom, a meu ver, eu acho que o primeiro passo é, como profissionais da saúde, enfim, nós iniciarmos com uma abordagem que seja respeitosa e que não soe julgadora em relação a esses pais e cuidadores, né? Eu parto sempre do princípio de que os pais que estão ali, eles estão em alguma medida interessados na proteção, no desenvolvimento, na saúde dos seus filhos, né? E que mesmo que a gente identifique que algumas práticas devem ser mudadas, ou precisam ser evitadas, é muito importante que os pais, em primeiro lugar, se sintam acolhidos a partir de uma postura de não julgamento, né, e uma postura assim construtiva, eu acredito, né? Nós não estamos ali como os únicos detentores do saber ou detentores do saber que vão impor algo sobre os pais, mas numa postura de construir com eles um entendimento com vistas à saúde e à segurança dos filhos, né? Então eu sempre inicio explicando que a gente vai falar desse assunto porque ele importa para a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, né? E que quando a gente fala de violência, a gente fala, sim, da violência sexual, mas de outras formas, de outros comportamentos que os adultos, que os pais podem ter em relação a essas crianças e adolescentes que podem comprometer, podem colocar em risco a saúde e o desenvolvimento. Então, eu tendo a tentar essa abordagem, né, que é uma abordagem um pouco mais acolhedora, para que os pais, aos poucos, se sintam à vontade para trazer os exemplos, compartilhar sobre as suas dificuldades, e a gente pensar, né, em estratégias de cuidado, de interação com essas crianças que não sejam punitivas, que não sejam violentas, pelo contrário, né, que estimulem uma relação positiva entre os pais e as crianças. Então, infelizmente, não tem uma receita de bolo, algo que eu possa dizer para vocês, bom, esse passo a passo se aplica a todos os casos, porque cada família, cada contexto é único, mas eu diria que para iniciar uma boa conversa com pais e cuidadores a respeito dessa temática, se a gente quer introduzir o tema da violência, seja violência sexual, violência física, violência psicológica, é importante que os pais também se sintam acolhidos, sintam que tem espaço para falar, que serão respeitados e que as nossas intervenções têm esse intuito de construir algo com eles, que eles saiam desse encontro com um pouquinho mais de clareza sobre os riscos da exposição à violência para os seus filhos, para as crianças de quem cuidam, mas que também saibam como desenvolver intervenções que possam ser protetivas, positivas, né, que fomentem uma boa relação com as crianças e adolescentes. Perfeito. Disse tudo. Muito bem, obrigado, Priscila, por ter participado do livro e obrigado por ter contribuído aqui na nossa entrevista de hoje, tá bom? Obrigada, um abraço para vocês. Tchauzinho. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui
existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!